que eles chamam de Joãozinho. Vamos para o versículo 1. É 1 João, capítulo 3. Né? Olha o que ele diz. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece. Pois não conheceu a Deus. Ninguém pode ser filho de um pai que não reconhece. Somos de Deus porque reconhecemos a Deus. Através do seu Filho Jesus. Somos filhos de Deus. Mas o mundo não reconhece a Deus. Desprezam as suas leis e não temem a Deus. Quando se fala de mundo, fala de pessoas ímpias, indiferentes com o que Deus pensa, com o que Deus acha das coisas. Até mesmo se existe um Deus, nós não somos deles. Por isso eles não gostam de nós. Não gostam, não é questão de cristãos só. Falou de Deus, falou de Jesus. Não gostam. Por quê? Porque ali há verdades. E como foi pregado aqui, a verdade ela libera. Ela quebra o domínio. Então o diabo fica preocupadíssimo com isso. Não conheça a verdade, porque a verdade vai quebrar o domínio de qualquer coisa, até um vício, de droga, seja o que for. Ele quebra o domínio, a verdade da palavra de Deus. E a outra coisa que a verdade faz livre, né? Se ele quebrou o domínio, tirou o poder do Senhor que te governava, te fez livre. E quando ele diz te fez livre, não é porque você pode sair correndo igual uma gazela de um lado para o outro. Te fez livre sem direção de Deus, que sim, Paulo sai, eu sou livre, toma graça, e vai saindo falando o que quer. Não. Você está livre porque você pode tomar decisões agora. Porque quando a gente é escravo de alguma coisa, a gente não tem poder de decisão. Né? O chefe lá, mano, faz isso aqui. Você trabalha, você não é bem livre para fazer as coisas. Você tem até uma ideia boa a respeito das coisas, mas o chefe não deixa. Porque ele diz, eu governo aqui. Então você não tem governo, não tem governo próprio. Então quando Jesus veio, te libertou do domínio, disse, olha, o pecado não vai te dominar. E se o diabo de alguma forma ele reinava sobre a sua vida com as suas obras, agora ele perdeu o total domínio. E eu te faço livre. Por isso agora vocês serão chamados filhos de Deus, que foram libertos do domínio e livres para fazer escolhas. Uma pessoa no mundo muitas vezes não sabe o que fazer. Eu não consigo deixar isso, deixar aquilo, é uma parte da minha vida, é uma coisa muito forte que vai além das minhas forças. Muitas vezes é demônio, é espiritual, e muitas vezes é o próprio desejo humano dominando, porque o diabo diz que nós somos tentados, não é por Deus, é tentado pelos próprios desejos. Os nossos desejos às vezes se afloram de tal forma que governam as nossas atitudes. A gente só produz o que deseja, tem que comer, eu tenho que fazer, eu tenho que beber, eu tenho que dominar. Então Jesus quebrou, e porque ele quebrou, é a palavra de somos filhos, e porque somos filhos, o mundo nos odeia, porque conhecemos a verdade de Cristo. Vamos lá agora para o versículo 7. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Mesmo capítulo, de 1 João, capítulo 3, versículo 7. Não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto. Essa é a verdade. Não tem meio termo para Deus. Ou você é ou você não é. Não tem aquele nosso meio termo, sabe? Não, mais ou menos. Esses mais ou menos crentes, o Senhor chamou esses aí de volta. A gente vai num lugar que alguém está vomitando, só em ver ele, nem vomitou ainda, já está nojo, já quer ficar longe, aí sai daqui, né, no ônibus, então aquela loucura, no trem piorou, corre, porque o cara é nojento, uma coisa repugnante. Então Deus também ele não se agrada com os mortos, aqueles que não é nada. Como a gente diz, às vezes a corrupção
ela veio na vida, por exemplo, quando a gente trabalhava lá, e ele veio na vida do policial. E a gente fala que aquele policial deixou de ser policial para se tornar nada, porque ele não é ladrão e nem polícia mais. O ladrão não confia nele, porque ele deixou de ser polícia. Então, se ele traiu a polícia, ele trai o ladrão. E a polícia não confia mais no policial corrupto, porque ele deixou de ser policial para ajudar os ladrões. E aí ele perde total credibilidade, então ele se torna nada. Então a pessoa quer ver uma vida morna, que não se preocupe em agradar a Deus, está indiferente com as coisas de Deus, que trata as coisas de Deus de qualquer jeito, é morto. Viver uma vida morna é bom, está se tornando bom. E Deus não passa. Se você não passar perto, Deus olha assim e fala: esse aí eu não quero tocar, porque não tem como uma pessoa me conhecer e continuar querendo a coisa imunda, como Jesus disse. A gente lava o porquinho e ele volta para o chiqueiro, para a lama. É complicado, mas Deus diz: somos filhos. Então quem é correto é correto. Então mantenha-se naquilo que agrada a Deus, vida correta. E quem é correto é verdadeiro. Ele está vendendo uma imagem de cristão, vendendo uma imagem de homem e mulher de Deus. Ele é, porque as suas obras mostram o que ele é. Amém? Versículo 8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir as obras do diabo. Se temos um aliado, quando nós pecamos, só que ele está dizendo aqui não só que pecamos, mas ele está dizendo de continuar pecando. Esses que continuam pecando, ele diz que pertencem, tem uma ligação com o próprio diabo, quer dizer, há uma ligação dele com as forças espirituais que vão provavelmente fazer proveito da escolha errada. Então a pessoa não conhece a Deus e outros conhecem e continuam pecando. Quando continua pecando, ele diz: há uma ligação, há uma ligação, há um vínculo, né, como alguns dizem, que às vezes nos ligam ou que permite que algumas ações espirituais passem a ter domínio, ações espirituais malignas. Então ele diz: pertence, porque nos liga a ele. Quem continua, porque quando a gente erra, a gente xinga, e quem tem o Espírito de Deus, temor a Deus, xinga e depois, na hora, já fala: Senhor, me perdoe. Eu não queria falar essa palavra para as pessoas, mas falei isso. Ou então xingou, gritou, brigou, ou então maltratou uma pessoa, e você já sente na hora: perdão, Senhor, porque aquilo não quer que faça parte da sua vida, você não quer que continue daquela forma, então você rejeita. Mas ele diz: quem continua tem vínculo com o diabo, ele diz, porque o diabo é pecador, ele é pecador, é desobediente desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, ele já pecou contra Deus. O Filho de Deus veio para isso, para destruir as obras do diabo. Então você foi feito livre para que pudesse fazer escolhas para servir a Deus. O mundo não consegue, mas você consegue, porque ele quebrou o domínio do Senhor, chamado pecado, e quebrou todos os vínculos de Satanás que lhe prendia, para que as suas escolhas fossem corretas diante de Deus. Versículo 9. Quem é o Filho de Deus? Quem é filho de Deus não continua pecando. Aí ele vem falar o outro lado da moeda: quem continua pecando é filho do diabo. É filho não, né? Pertence a ele, é uma ligação com ele. Mas quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. A vida, repete comigo, a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Se a vida de Deus não estiver nessa pessoa, aí volta o caminho oposto do que a gente leu. A gente leu: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Então essa pessoa permanece em Deus se ela não continua pecando.
Dá para entender? Porque ela permanece em Deus. Então ela não vai continuar pecando. E no diabo não, é um caminho só de ida. Continua pecando e pertence ao diabo. Mas o Senhor nos libertou do domínio. Ele nos fez livres. Aleluia. Então ele diz, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. O final ele diz, ela não continua pecando, não permanece pecando, porque ela permanece em Deus, então ela não continua pecando. Então ele diz, por quê? Porque Deus é o seu Pai. Sua o quê? O que é pai? É pai, ele é pai, mãe, família, isso? Não. Se trata de coisas humanas. Família é coisa humana. Não, de pai, mãe, filho é coisa humana. Mas Deus é Espírito. Mas ele diz, eu não posso me chamar de pai. Porque pai é a fonte. O significado. E ele é a fonte. Então ele diz, porque Deus é o seu pai. Por isso ele continua pecando. Porque ele é a fonte das suas inspirações. Ele é a fonte a quem você pode buscar o que você precisa para tomar a decisão certa. Ele é a fonte. É um pai, né? Quem está em casa, humanamente dizendo, um pai legal, né? Um pai sábio, que você chega, e aí pai, eu vou fazer esse negócio aqui, que você não faz isso não, pai. Isso aí vai dar errado, você está vendo que não é muito bom, enrolado isso aí. É melhor fazer assim, desse jeito, vai dar certo. Não, mas é que eu acho. Pensa bem no que eu estou dizendo. Aí ele olha, meu pai, eu creio que o senhor tem experiência nisso, vou fazer do jeito que o senhor pediu. Isso é ouvir a fonte. E quando nós paramos para ouvir a fonte, o Espírito de Deus, que representa Jesus na terra, que agora é a vez dele. O Espírito de Deus habita em nós. Que Jesus veio para mostrar Deus entre nós, mas o Espírito veio para mostrar Deus dentro de nós. Então ele veio para nos guiar. Então você fala com Deus, fala com a fonte, Senhor, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso mudar, está certa a forma que eu estou tratando isso ou aquilo, me ajude, Senhor, a entender o que eu preciso fazer para melhorar como pessoa, como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus, para que eu possa te agradar. Somos de Deus e temos Deus como fonte. Então não é os homens que a Bíblia diz que é a fonte da nossa decisão. Tem que ser Deus. Tem que ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre vai te levar até a palavra para você ter princípios. Amém? Vamos para o versículo 10. E ele diz assim: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Aí ele já veio com uma situação bem complicada aqui. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo: primeiro, ele não faz o que é correto e não ama. Caramba. É a diferença mesmo. Já viu crente fazendo aí coisa errada aí? Crente que traz mulher, crente que sai aí bêbado na sarjeta aí, crente que maltrata as pessoas, que trata com injustiça no seu trabalho, que prejudica as pessoas para tirar a vontade delas, crente que participa de corrupção, que faz coisa por debaixo do pano, faz coisas erradas, não é correto. Então esse não é crente não. A Bíblia diz, esse não é crente. Ele continua pecando. E ele não permanece em Deus. Então ele tem que entender que ele pertence ao diabo. Ele está entrando na ligação do clube, o clube do diabo, o clubinho dele. Então ele diz, quem é correto? Correto é fazer a coisa certa. É só isso, é muito simples. Praticar o bem, correto para Deus. Então, praticar o bem é N formas do que a gente deve fazer. Não precisa dizer, praticar o bem, faça isso. A gente já sabe que o que é bom para mim é bom para o próximo, então tem que fazer o bem.
Então ele diz que praticar o que é correto, fazer o que é justo, o que é honesto, o que é verdadeiro, isso é o que Deus espera dos seus filhos. E mais do que isso, ele diz: ame. É só um pouquinho mais complicado, né? É só um pouquinho mais para fortalecer. Não é complicado para enfraquecer, é complicado para fortalecer a sua relação com Deus. Porque se nós andamos de vida desregrada, como vamos ouvir o Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus não vai conseguir conversar com você se encontrar em você só pecado, só desejo humano, e não a palavra, e não comunhão com Deus. Como que ele vai falar e dar conselho para você? Não tem como. Ele vai te guiar pelo que é correto. Como que ele vai te guiar se a tua mente, a tua vida está continuamente em pecado, fazendo as coisas erradas? Então, o primeiro princípio é o que é correto, é confrontar com a palavra a sua vida, confrontar com o dia a dia, o que você tem feito, o que agrada ou não agrada a Deus, o que Deus acha que é correto, o que Deus acha que não é correto. É só ler a Constituição, você vai entender. Então ele diz princípio, mas o outro princípio é amar. Agora, por que amar é um princípio fundamental também? Para saber se é filho da diferença entre o filho de Deus e o que não é filho de Deus. Porque Deus é amor. Como vou dizer que Deus está comigo se eu não amo? Se eu odeio as pessoas? Se eu quero matar as pessoas? Se eu quero ver a desgraça das pessoas? Bom, Deus diz: se você quer ver a desgraça das pessoas, como que você vai amar quem você não vê, se você odeia quem vê? Não tem como. Deus diz: ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao teu próximo e a si mesmo. Como a si mesmo? Primeiro ao próximo, depois. Se trata de ordem. Se trata de amar como? É dizer, se eu quero bem para mim, eu quero bem para o meu próximo. Eu quero tratá-lo bem. Eu quero ajudá-lo, eu quero que ele receber ajuda. Então o amor é a essência da vida do homem com Deus. É a presença de Deus no homem. Ninguém consegue amar na sua plenitude se não tiver o Espírito de Deus ajudando, o Espírito de Deus presente na sua vida. Por isso que essa é uma grande diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, como diz o versículo 10. Amém? Aqui ele está tratando sobre continuar pecando. Não permanece em Deus, se continua. Ele está tratando. Vamos lá agora para João 15:1. João 15:1. Aí vem um outro assunto muito interessante. O que você continua fazendo com a sua vida? Continuar fazendo. É o que 1 João 3 está dizendo. Continuar fazendo. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tem dado. Você conheceu Jesus, irmão? É isso que ele está dizendo. Os que não conheceram e não querem, o rejeitam, ele corta e joga fora. Mas os que querem, ele poda, ele vai tratando para que se fortaleça aquele galho e dali continue a florescer e dar frutos. Então Jesus está dizendo: eu sou a videira e vocês estão ligados em mim e não no diabo. Vocês estão ligados em mim porque creram, porque colocaram as suas vidas para mim, entregaram a sua vida para mim, e a minha palavra os limpou. A minha palavra já está dando a vocês o sentido de se viver como filhos de Deus. Você não pertence mais ao mundo. Versículo 4. Vamos lá, do 2. Vamos para o 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira, nem vocês podem produzir frutos
se não permanecerem em mim. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Não tem como produzir fruto se não permanecer. Aí você começa a lembrar de 1 João 3. Nós estamos dizendo que continuar. Continuar não é a mesma coisa que permanecer. É bem parecido, né? Continuar em mim, então eu continuarei nele. Não, ele está dizendo permanecer. Permaneçam em mim. Você pertence a Cristo. Quando você pertence, você está nele. Pertence a ele e está nele. Não se trata de um estado de continuar ou deixar de fazer ou fazer. Se trata de estar nele, independente do que você esteja fazendo. A misericórdia de Deus te alcançou, te transportou das trevas para a luz. E ainda que venha tua carne ou teu espírito tomar alguma decisão errada, imediatamente o Espírito encontra em você espaço para dizer o que tem que ser feito para retornar à posição certa. Porque você não está sob domínio do diabo, você está permanecendo em Cristo. Por isso que ele diz: aquele que peca está ligado ao diabo, e ele diz que não pode permanecer a vida de Deus nele. Mas aqueles que estão na vida com Deus, o diabo, o pecado não pode ter domínio sobre ele, porque imediatamente o Espírito já o convence, ele ouve e obedece e permanece. Permanecer não se trata de estar fazendo ou não fazendo, se trata de pertencer. De pertencer aqui, estar ligado àquilo, junto àquilo, e ser propriedade daquilo, parte daquilo. E nós pertencemos a Jesus. E ele disse: eu estou com vocês, se vocês permanecerem em mim. Quando fala em permanecer, é só se você abrir mão da sua fé. Se você disser: não quero mais essa vida com Deus, essa coisa como ninguém fala loucura isso aí. Você vem para a igreja domingo, estou lá tomando cerveja. Estou lá, é da hora, mas é da hora mesmo. Você toma cerveja, conversa, fala besteira, e sai bêbado de lá, e aí a vida continua. E a angústia, e a tristeza, e as opressões vêm, você não tem aonde se apegar no dia da tribulação. A diferença do crente do ímpio é que no dia da tribulação você tem aonde se apegar. Você tem um Deus que vem te socorrer. Porque no mundo, quando você começa a crescer, é como águia, você começa a viver sozinho. Né? A gente não nasce para morrer com todo mundo junto, não. Vai embora, vai irmão, vai pai, vai mãe, vai tio, vai esposo, vai tudo partir, a palavra dele. Mas Deus nunca te deixará, ele disse. Eu estarei contigo, não te desampararei, não te deixarei. Então Deus está conosco, e essa é a grande diferença. Nós temos um Deus que pode nos socorrer no dia da nossa angústia. Ele se faz presente, o que o ímpio não entende e não consegue. Sabe a solução dessa? Não morrer e matar, porque não vejo escape. Mas quando alguém que conhece a Deus está num momento de tremenda tribulação, ela se ajoelha e diz: Senhor, me socorre, eu não tenho quem me socorra. E já começa ali o poder de Deus se manifestar na vida dela. Se o coração dela for sincero, ela vai ter uma experiência poderosa com Deus, o Espírito visitando ela e falando e consolando e tirando dores da alma dela, para que ela consiga reagir e voltar à posição correta. Não permanecer, não é pertencer a Ele, é estar nele. Não se trata de continuar nele, se trata de permanecer, pertencer a Cristo, de estar guardando a sua palavra, de estar ali atuante mesmo nas suas fraquezas. Permaneça, não abra mão, não fique ali dando trela para o pecado. Permaneça na presença de Deus, permaneça em Cristo. Jesus disse: vocês só podem dar fruto se permanecer em mim. Nenhum de vocês pode produzir nada. Versículo 5 diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim, eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim,
vocês não podem fazer coisa alguma. É meio difícil, né? Eu não posso fazer nada. Imaginemos aquelas pessoas ouvindo Jesus falar isso naquele dia, aqueles fariseus, ficaram loucos aqueles caras. Como? Não vamos fazer nada sem ele. É porque sem o Espírito de Deus que viria após a morte e a ressurreição de Cristo sobre a vida daqueles que creem, vocês não têm como produzir o que agrada a Deus e ter uma vida com Deus, como filho de Deus, se não tiver o Espírito dele, o Espírito de Jesus que viria. E é isso que ele está dizendo: sem mim vocês não fazem. Sem o Espírito de Cristo em comunhão com Ele, você nada pode fazer a nível que agrade a Deus. Sua vida será contínuo pecado, se você não se aproximar do Espírito Santo. Continuar. E o que nós continuamos, o pecado, vínculo com o diabo. Mas quando cremos em Jesus, pertencemos a Ele. Então não se trata de continuar, é que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel e nos orienta, e a gente, como filhos obedientes a um Pai, a uma fonte verdadeira, a gente consegue permanecer na sua presença. Versículo 7: mas se vocês permanecem em mim, obedecem às minhas ordens, podem fazer o pedido que vocês quiserem, e isso será concedido. Olha, vai ter escape, vai ter respostas de Deus na sua vida, mas para isso tem que permanecer. Tem que permanecer. Não é só continuar fazendo, é permanecer nele, estar nele, comunhão, junto, ligado, pertencente a Cristo. Não se dividir, um pé no mundo, um pé ali fazendo as coisas erradas, sai da igreja. Tem quem acha que engana a Deus. Pessoa que vai ali, sai da igreja, vai lá tomar cachaça, vai lá, chega em casa, bate na mulher, bate nos filhos, quebra tudo dentro de casa, e acha que Deus, irmão, eu posso não estar vendo, mas Deus está vendo. Tua vida desregrada no trabalho, seja onde for, os teus segredos, mas Deus está vendo. E Ele não vai tomar o culpado por inocente. Se a tua vida começar a virar de ponta cabeça e o diabo começar a mostrar o domínio dele sobre a tua vida, não culpe Deus por isso, porque você está enganando a você mesmo, não a Deus. Mas Jesus deu uma promessa que quem permanece nele pode pedir. Eu disse para alguns irmãos, tem coisa que a gente não precisa nem pedir, que Deus dá. É extraordinário isso, né? Coisa extraordinária, é maravilhoso. Mas Jesus disse: posso pedir, tem coisa que você precisa. Peça, e eu vou te dar o que você precisa. Ele dá com você, é Pai. Ele diz: nem o Pai vai negar se alguém pede alguma coisa. Pode pedir. Se ajuda, te darei ajuda. Se é pão, te darei o pão. Não vou te dar perna, mas permaneça. Permaneça na presença de Deus. Não continue apenas indo ao culto. Permaneça nele. É em casa, no trabalho, na rua, na vizinhança, onde você estiver, com ele, ligado na videira da vida. Pronto para fazer, falar, produzir o que ele espera que você produza. Diga comigo: Senhor, que eu possa estar onde tu queres me encontrar, e que eu esteja pronto para fazer o que queres que eu faça, aonde for a tua vontade. Daí eu por tua quer, Deus. Mas ele diz assim, vamos lá finalizar: os meus verdadeiros discípulos, no versículo 8, dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Jesus era um verdadeiro produtor de riqueza. E é por isso que Ele está nos ensinando. Os que são aprendizes de Jesus, seguidor de Cristo, esses dão colheitas abundantes. Mas não é colheita de dinheiro, de riqueza, de poder humano. É uma colheita que agrada a Deus. Por isso que a maior riqueza que a gente faz
É quando a gente dá algo para a pessoa, não para ela me agradecer, sabe? Ela dizer, oh, obrigado por essa cesta básica aí. Oh, obrigado por esse dinheiro que você me deu. Oh, pelo menos você é grato, né? Obrigado. Eu sou o cara. Isso aí não é um tipo de atitude que Deus espera. Porque Jesus diz, tudo que Deus te deu para servir as pessoas é para produzir glórias ao Pai, ao meu Pai. E essa é a maior riqueza que podemos produzir na terra. É usar o que temos para abençoar as pessoas, para ajudar, para ver o bem do próximo, para ver o bem do seu bem, da família, e não pensar só em si mesmo, mas pensar naquilo que Deus pensa a respeito do que você tem para oferecer. E fazer como objetivo que Deus seja glorificado. Em tudo que eu fizer, que Deus se agrade, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja engrandecido na minha vida, através das minhas atitudes, através do meu testemunho. E Jesus disse, deem frutos, a colheita é abundante para aqueles que aprendem a minha palavra e permanecem em mim, e meu Pai será glorificado por isso. Eu só vou ler 3 versículos e a gente finaliza. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Isso é continuar fazendo o bem. Apocalipse 2:3 diz, você tem sofrido por mim com perseverança sem desistir. Todavia tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Deus tem visto a nossa perseverança. E nós achamos que permanecemos nele por isso. Estamos permanecendo nele. Porém, ele diz que às vezes não demonstramos amor. E não amamos a Deus porque às vezes não amamos as pessoas. Precisamos aprender a amar as pessoas que estão em nossa volta, que estão no trabalho, que estão na escola, que estão nas ruas. É ter misericórdia com o amor, as 2 pernas do amor, como eu ensinei, é ter misericórdia e compaixão das pessoas. Por último, 2 Timóteo 2:12 está dizendo, se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com ele. Entretanto, se desistirmos e negarmos, então ele também nos negará. Se continuarmos suportando o sofrimento com paciência, continuaremos governando, continuaremos exercendo o domínio, ninguém nos dominará. Mas ele disse, se nós desistirmos e negarmos a fé em Cristo, abandonarmos a nossa vida de fé com Deus em Cristo, ele disse, então ele também nos negará. E quando fala negar, segue o teu caminho, eu sigo o meu. É deixar de lado, já que a pessoa insiste em abandonar a sua fé. Então, esta é a palavra. Então, quando ele diz isso, ele diz em continuar e permanecer. Continuar e suportar, e permanecer e não desistir. Permanecer. Amém? 2 palavras que o Espírito trouxe, e é isso aí. Continuar e permanecer. Muito mais necessário que Jesus disse é permanecer. Porque nosso continuar é falho às vezes, mas permanecer nele na fé e voltar-se para a cruz, buscando o perdão, misericórdia de Cristo, compaixão de Cristo, renovando a nossa aliança no altar. Não abandonarei, não te negarei, Jesus, continuarei firme, não importa a circunstância, o que está acontecendo aqui, ali, na igreja, seja onde for. Amém? Vamos ficar de pé, então, para a gente orar.